Visão Geral. Oferecimento. Rede Provectum. A garantia de um bom negócio sempre perto de você. Olá, meus amigos do Brasil, tudo bem? Por aí, que ótimo, hein? Que ótimo por aqui, sempre ótimo, sempre ótimo. Estamos chegando com o nosso Visão Geral de hoje. Hoje, nós vamos conversar aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves, já esteve aqui algumas vezes, primeira vez no novo cenário, especialista em direito trabalhista. Aliás, ele é especialista em previdenciário também, mas hoje o nosso assunto vai se prender ao direito trabalhista. Você que é empregada doméstica, sabe os seus direitos? Você que tem empregada doméstica, sabe os direitos que ela tem? É um dos assuntos de hoje. Não é verdade, Hamilton? Tudo bem? Tudo bem, Alberto. E você, como é que vai? Bom, de novo. Recebê-lo aqui. Prazer todo meu, viu? Novo cenário, nova casa, muito bonito. Tá bonito, né, Hamilton? É, sim, muito bonito. Muito legal. E essa vozinha aí? A gripe, acho que todo mundo, essa semana, acho que ele pegou todo mundo nessa frente fria que veio aí, né? Que coisa, nos presenteou com isso aí. Que coisa, impressionante. Hamilton, muita coisa mudou em relação aos direitos das empregadas domésticas? Ah, sim, mudou sim, no último ano para cá. Na verdade, no final de 2015 para cá, muita coisa mudou, muita coisa foi implementada durante esse tempo, né? Sei. O termo empregada doméstica é o termo certo? É o genérico, né? O termo empregada doméstica é o termo genérico, né? Aí vem as especificidades de cada função. Secretária do lar... Não, secretária do lar isso não existe. Não existe, né? Empregada doméstica mesmo. Muito bem. Hamilton, já falei tanto de você aqui, todo mundo já te conhece, do teu trabalho. Dentro do seu segmento, né, da área trabalhista, você também é especializado em direito trabalhista aeronáutico, né? Sim, exatamente. Muitas causas... Bastante. As companhias aéreas, elas, com perdão do trocadilho, elas derrubam muitos direitos, não? Na verdade, todos os empregadores, de uma forma ou de outra, burlam um pouquinho, né? Então a gente faz corrigir isso aí, né, nas nossas ações. Perfeito. E as empresas, antes a gente falar do setor aí das empregadas domésticas, as empresas aéreas, quando encerram as atividades, ainda assim continuam respondendo os processos? Sim, continua. É uma sociedade como outra qualquer, né? Mesmo o encerramento das atividades, não exime ainda o empregador ou o dono da empresa de responder ainda pelos direitos trabalhistas dos seus funcionários. Não só trabalhistas, como os fiscais também, né? Tributário, tudo, também, né? tudo. Ficam respondendo, sim. Das empresas, por exemplo, das que eu sei que fecharam, Transbrasil, a VASP, as outras tem. Qual a empresa que tem mais ação trabalhista hoje? Eu acho que a Varig. A Varig ainda tem um passivo muito grande, né? Ela está em recuperação judicial, na verdade, e está sendo administrado esses bens para pagar os funcionários. Inclusive, há pouco tempo atrás, houve um pagamento de uma parcela para alguns funcionários. Mas, Hamilton, você falou em recuperação judicial. A recuperação judicial não é quando é concedido, mas a empresa continua trabalhando. Então, mas na verdade, nesse caso, a gente fala em recuperação judicial, porque assim, embora tenha sido a falência da Varig tenha sido decretada, ainda existe administração dessa falência e tal. Então, é uma nomenclatura que a gente usa. Mas mesmo a recuperação judicial, ela pode se transformar em falência no transcorrer do processo. Sim. Exato. Mas hoje, por exemplo, não é possível ninguém entrar contra a Varig, porque já se passaram 2 anos. Tá certo? Não, a Varig não pode mais. Nenhum ex-funcionário pode mais ajuizar a ação contra a Varig que tenha sido funcionário da Varig. Mas ação trabalhista. Por exemplo, uma ação, acho que seria uma ação cível, de repente, se alguém tivesse prestado algum serviço para a Varig e tivesse havido uma quebra de contrato, alguma coisa, quanto tempo ainda é possível? Ainda tem também o prazo de prescrição. Hoje, né, no Código de Processo Civil novo, a prescrição é um pouco mais enxuta, ela é de 3 anos. 3 anos. Você precisa analisar caso a caso, porque cada medida, cada contrato pode se aplicar no tempo e no próprio contrato uma interpretação diferente. Muito bem. Bom, vamos lá então. Vamos falar das funcionárias do lar, das empregadas domésticas. Existe um salário mínimo específico ou o mínimo é o mínimo da empregada doméstica? Isso, exatamente. A sua pergunta é muito interessante. Como primeira pergunta, foi uma pergunta das mais interessantes. Acontece o seguinte, desde alguns anos atrás, 2008 mais ou menos,
nós sempre vigorou no Brasil o salário mínimo nacional. Sim. A partir de tal, foi permitido que os estados criassem, cada estado da federação criasse o seu salário mínimo. Então, o salário mínimo nacional, ele é como base nacional, mas os estados que implantaram esse salário mínimo regional, ele tem que ser aplicado àquele salário mínimo regional. O salário mínimo hoje no estado de São Paulo é de R$ 1.076, né? Para as empregadas domésticas? Para as empregadas domésticas, não. É o salário mínimo mesmo, que se aplica para as empregadas domésticas. Mas o salário mínimo é 900? 937 é o salário mínimo nacional. Mas o salário mínimo vigente no estado de São Paulo é Então, outro. qualquer trabalhador no estado de São Paulo não pode receber menos que esse salário mínimo? Não, negativo, não pode. Interessante. Pode. É o salário mínimo regional que a gente chama. Mas quando, eu sei que nossa área hoje não vai ser o previdenciário, mas quem se aposenta com salário mínimo, mora em São Paulo e recebe 930? Não, o salário mínimo, a previdência, ela é somada, ela é calculada em cima da contribuição, não do valor do salário, mas sim da contribuição que é feita. E quem tem um benefício, então, que é só um salário mínimo, ele recebe não, o mínimo? Aí ele recebe o mínimo nacional, exatamente. Para pagar o nacional, tá certo? Mais ou menos. Bom, então vamos lá. Deixa eu fazer uma pergunta interessante aqui, acho. Quem trabalha no estado de São Paulo recebe 1.000 e pouco, como você disse. Aí se mudou para um outro estado, que o salário mínimo é menor, pode baixar na carteira? Não, se for pela mesma empresa, não pode. Na mesma empresa, não. Se for outro contrato, outra empresa, pode. Vai vigorar as leis de lá. As leis de lá. Exatamente. Então você pode baixar o salário na carteira desde que seja uma empresa diferente. Uma outra empresa diferente. Muito bem. E como é que é o tempo, como é que se determina o tempo de salário de trabalho? As horas trabalhadas? Quanto tempo por semana? Para a empregada doméstica? Sim. A empregada doméstica, a lei que veio regulamentar a jornada de trabalho foi muito importante. Porque antes a gente não tinha uma regulamentação. Então trabalhava-se 10, 12, 14, 15 horas por dia e não tinha direito a horas extras, nada. Hoje já é regulamentado. Hoje a trabalhadora doméstica trabalha 44 horas semanais. Né? Limite de 8 horas por dia, 44 horas semanais. O que exceder isso aí são consideradas horas extras que devem ser pagas pelo empregador. 8 horas com intervalo para o almoço? Não, tem que ter um intervalo, intervalo. A intervalo justiça, não conta, né? Não, intervalo não conta. A justiça está aceitando até um intervalo de meia hora, mas o correto é um intervalo de uma hora. Uma hora. Então, mas intervalo de meia hora, pelo menos, para quem antes não tinha nada, já é alguma coisa e é significativo para o descanso realmente que é necessário para a continuidade do trabalho durante o dia. A partir de... Você falou em 2015? 2015, outubro de 2015. De lá para cá teve alguma alteração na lei, não? Não, de lá para cá não. As últimas alterações foram em 2015. Aí começaram a ser implantadas no tempo, né? Tá? O problema é que muita gente ainda desconhece essas novas regras. Aliás, grande parte dos empregados, principalmente, desconhecem as novas regras e por isso se sujeitam ainda a trabalhos um pouco mais difíceis, assim, né? Vamos dizer. E o sindicato das domésticas, qual o papel que ele tem nesse aspecto? Sim, o sindicato, principalmente de Campinas, é muito atuante. O sindicato é um orientador, né? O sindicato não tem o poder, como tem grandes sindicatos, de entrar numa empresa, fiscalizar tal, mas ele é um orientador das trabalhadoras. Então, ele faz muito trabalho de rua, de reuniões em bairros, para convencer e orientar os trabalhadores do direito que tem, sem contar que está de portas abertas todos os dias para atender os trabalhadores. E também tem aquela contribuição de um salário, de um dia de trabalho por ano. Sim, a partir da norma, a vigência da norma em 2015 também está autorizado o sindicato ainda a cobrar, mas se bem que agora vai mudar. Vai mudar exatamente isso. Vai mudar muita coisa. O que pode acontecer com o sindicato? Olha, eu acho que o sindicato das domésticas sempre sobreviveu sem isso. Ele vai sobreviver da mesma forma, né? Qual a fonte de renda? Então, na verdade, é a contribuição dos próprios trabalhadores. Eles contribuem espontaneamente. Agora vai ter que ter um trabalho maior do sindicato nesse sentido, né? Não tenha dúvida. Procurar trazer mais as pessoas. É que as pessoas não têm ideia de quanto o sindicato é importante na vida delas e para vamos dizer assim, conquista de direitos e preservação dos direitos dos trabalhadores. A partir que os trabalhadores tivessem essa consciência, isso mudaria bastante. Hamilton, como em todo segmento da nossa sociedade, nós temos os bons e os ruins, né? Não tenha dúvida. Você tem os dois lados, infelizmente. Às vezes você tem 90% de gente boa num determinado sindicato, de repente, estou citando só esporadicamente, hipoteticamente aqui, e 10%, ou sei lá, 95% contra 5%. Só que os 5% que não é bom,
é um 5% terrivelmente ruim. Terrivelmente ruim. Exatamente. E estraga o todo, né? Exatamente. Estraga o todo. Por isso que aí fica, de certa forma, denegrida a própria imagem do sindicato de uma maneira geral. Não tenha dúvida, você tem toda a razão. O que levou, de repente, a esse corte dessa contribuição compulsória obrigatória. A sua observação obrigatória. é corretíssima. Você está corretíssimo na sua observação. Muito bem, Hamilton. Então você pode negociar, de repente, com a funcionária do lado, doméstica, a empregada doméstica, você tem 8 horas de trabalho. Você pode falar, olha, eu gostaria que você trabalhasse 7 horas, mas eu queria que você trabalhasse ao sábado, meio período. Você pode fazer isso? O sábado é um dia normal de trabalho, na verdade, né? Na verdade, as 44 horas, elas são divididas entre segunda e sexta e o sábado até meio-dia. Mas com o tempo, convencionou-se a diluir essas horas do sábado nos dias da semana. Então, hoje o trabalhador trabalha um pouco mais durante a semana para folgar o sábado. Isso é comum, né? Poucas empregadas hoje trabalham aos sábados. Então, são muitas delas que trabalham. Aquelas que têm o emprego regular, né? Mensalista, tal, registrado em carteira. Mas isso pode acontecer também. Vai depender da negociação entre o empregado e a trabalhadora. Agora, eu estou falando isso aí porque narrador de futebol, como eu trabalhei em tantos lugares, nós não tínhamos essa de sábado, domingo, não existe. Você sabe que a sua lei é totalmente diferente, é exatamente isso. Exatamente, né? Exato. Porque os jogos são aos domingos, aos sábados. Mas nós éramos obrigados a ter uma folga por semana e uma vez por mês uma folga aos domingos. Isso também é uma regra geral. Tá? Isso é uma regra geral. Todo trabalhador tem que ter pelo menos uma folga na semana e uma folga no mês aos domingos. Em qualquer segmento. Em qualquer segmento de trabalho que ele tiver. Bom, com todas as mudanças havidas aí nesse segmento, nesse setor, imaginou-se, e eu concordo que eu também me incluí naquelas pessoas que imaginaram, que nós tivéssemos muito desemprego, uma certa resistência por parte do empregador com registro, ter que contribuir tudo. Como é que ficou? Então, o desemprego houve um pouco, sim, mas não, eu acho que não na proporção que a gente talvez esperasse que fosse acontecer, né? O que aconteceu muito é que às vezes não chega também ao conhecimento do sindicato, muitos trabalhadores que trabalhavam como mensalistas, que a gente costuma dizer, de segunda a sexta-feira, passaram a trabalhar menos dias por semana, 2 dias por semana, 3 dias por semana. Mas assim, em nível de dispensa mesmo daquelas trabalhadoras, houve bastante, mas não foi como a gente esperava que acontecesse, realmente. E ainda assim tem muita gente que continua trabalhando sem registro? Tem bastante. Infelizmente tem bastante. Infelizmente tem. Trabalhando sem registro, o registro na carteira é irregular, ou seja, recebe um salário, está registrado por outro. E assim vai, é um monte de coisa, né? Infelizmente. Mas, Hamilton, num momento tão recessivo como nós estamos vivendo, e estamos, viu, a coisa está melhorando? Eu até acho que esteja, né? Até acho que está melhorando. Porém, não é preferível, eu não sei, a gente fala preferível, né? Eu não estou aqui fazendo apologia à ilegalidade, né? Longe de mim. Mas não é preferível trabalhar assim a não ter um emprego? Não concordo entrar no lado sociológico. Eu não concordo com você, porque na verdade assim, o trabalho doméstico... eu estou te perguntando. Então, o trabalho doméstico é um trabalho doméstico como outro qualquer. As regras devem ser cumpridas por todos, né? Assim como com um grande empresário cumpre as regras, o micro e pequeno empresário tem que cumprir. O empregador doméstico da mesma forma. O problema é que a informalidade no vínculo doméstico perdurou por séculos. E agora que está se tentando trazer a formalidade para essa categoria, para essa relação, vamos dizer assim, existe um pouco de reticências mesmo. Mas isso com o tempo se adequa, com certeza. Hamilton, em 2015, ficou tanto tempo aí sem registro. A partir do momento que entrou a lei, ela não pode retroagir para, de repente, dar respaldo a alguém que tenha trabalhado sem registro? O registro em carteira, não. O registro em carteira ele já é devido desde 1979. Tá. É diferente. O registro em carteira. Outros direitos, sim. Outros direitos, sim, é que passaram a vigorar a partir de 2015. Jornada de trabalho regulamentada, uma série de outras coisas. As horas extras efetivas, o descanso intrajornada e tantos outros. Né? Agora, vamos aqui. Sim, o fundo de garantia, que até então também não era obrigatório. A partir de 2015 passou a ser obrigatório. Agora, quem tem uma empregada doméstica em casa, por exemplo, e que de repente, por alguma razão ou outra, foi obrigado a dispensá-la,
e recebe uma ação trabalhista dela dizendo que ela trabalhava 10 horas por dia. Como provar? Como é que se pode fazer para ter a coisa bem certinha? Muito bem. A prova na Justiça do Trabalho sobre uma relação de emprego doméstico é muito difícil. É muito difícil. Por isso que a gente orienta tanto o empregador quanto o empregado que tenha sempre anotado tudo, né? Hoje, inclusive, os empregadores domésticos têm feito uma folha de ponto. A trabalhadora entra, marca a hora e assim sucessivamente. É uma forma de você comprovar se a jornada foi extensa, se não foi extensa. Existem casos, muitos casos mais antigos, antes desse período agora da vigência dessa nova lei, em que a trabalhadora fala que trabalhava 13, 14 horas numa casa e é difícil provar. Às vezes você consegue comprovar com o quê? Entrada e saída do condomínio, que tem aqueles crachás que você passa. Às vezes, mas se não for condomínio, não tem. Não tem, né? Às vezes, uma testemunha que morava ao lado, e essa coisa toda. Então, por aí é que vai. E quem dorme no trabalho? Quem dorme ganha enquanto está dormindo? Então, essa questão de dormir no trabalho é uma questão muito complicada, né? Porque, assim, precisa saber o que a pessoa faz na casa para ela estar ali naquele período da noite, dormindo. Porque, na verdade, se é um empregado, ele nunca vai estar dormindo. Porque ele pode ser acionado a qualquer tempo pelo empregador para fazer um chá, para dar um remédio, para trocar uma fralda, e assim sucessivamente. Então, você precisa ter muito cuidado com isso. O que é esse dormir no trabalho? Né? Será que a trabalhadora, de tanto a tanta hora, ela tem realmente a folga dela? Ela não vai ser chamada para executar nenhuma tarefa? Então, você precisa analisar tudo isso. Agora, quando a empregada dorme no trabalho, o empregador tem o direito de descontar alguma coisa por estar oferecendo a acomodação, alguma coisa assim? Então, na verdade, é isso. Porque o dormir no trabalho, ele é uma benesse para o empregador, não para o empregado, para o empregador. Porque o empregador tem empregado dentro da casa dele a hora que ele quer, a hora que ele precisa. Né? E aí você não tem como dimensionar que tempo você trabalhou, que tempo você não trabalhou. Então, essa questão de você cobrar a hospedagem, acho que isso não é legal. Mas foi só uma não, até poderia, né? Até poderia. Isso a gente chama de salário in natura, né? Até poderia. Mas não é aplicado ainda na Justiça do Trabalho em relação ao empregado doméstico. E a refeição, quando ela almoça, também não pode ser descontada. Então, na verdade, se aventa hoje que isso poderia ser, mas não pode ser totalmente desrespeitoso. Melhorou muito para as empregadas domésticas. Melhorou bastante. Melhorou bastante. Melhorou bastante porque você não tinha direito a nada absolutamente, né? A não ser o registro em carteira e recolhimento do INSS, férias e 13º salário. Hoje não, hoje você tem direito ao fundo de garantia e tantas outras coisas. E quem trabalha, por exemplo, 2 vezes por semana, não tem direito a lei veio estabelecer justamente um limite. Até 2 vezes por semana não gera vínculo. Embora eu discorde disso. Mas a lei diz que até 2 vezes por semana não gera vínculo. A partir de 2 vezes, sim, gera o vínculo. Muito bem. Agora, e para a gente dar meio assim uma encerrada no assunto, para a gente entrar em outro assunto, vamos encerrar o assunto aqui da empregada doméstica. Normal, final de semana remunerado. Sim, normal. Normal? Normal. Agora, quando falta, também direito ao desconto. Sim, direito ao desconto também. As mesmas normas. As mesmas normas aplicadas geralmente aos trabalhadores é aplicado hoje à empregada doméstica. Mas se não tiver aquele livro de ponto ali, hora essa, por exemplo, fica complicado para se comprovar. De prova, tanto de um lado quanto de outro, né? Por isso que é conveniente ter um caderno em casa para anotar isso aí. Muito bem. E como toda regra, não pode haver nenhuma distinção de critérios assim, para admitir de sexo, idade, cor, nada disso, né? Nada disso. Tudo absolutamente nada. Tudo protegido pela CLT. Porque, inclusive, tem muitos homens que realizam trabalho doméstico, sabia? Empregado doméstico. Empregado doméstico. Empregado doméstico, não só que a gente fala assim, motorista, jardineiro, não. Tem pessoas que realizam tarefas na residência, como lavar, passar, cozinhar, viu? São regras específicas, por exemplo, o motorista, para o cozinheiro? Não. É porque, assim, também, como eu disse, o empregado doméstico é o genérico, tem especificidades, né? O caseiro, o motorista, tudo é empregado doméstico. Exatamente, tudo é empregado doméstico. Muito bom. Piscineiro, essas coisas. O que você sabe fazer na sua casa, Milton? Eu? De função que normalmente a empregada doméstica faria? Tudo. Eu morei sozinho durante muito tempo na minha vida. Eu sei fazer tudo na minha casa. Absolutamente tudo. Cozinhar, lavar, passar, absolutamente tudo. Limpar a casa, faço tudo. Tudo. Eu cozinho bem ovo. Maravilhosamente. Eu cozinho. Faço limonada, muito bem. Eu, modéstia à parte, cozinho muito bem. E faz um belo churrasco, que eu já provei. Realmente, churrasco do Hamilton é muito bom. Hamilton, vamos então agora... faltou falar alguma coisa que você queira acrescentar para a gente ilustrar? Não, eu acho que isso aí, no geral, é isso mesmo. É só deixar claro para a trabalhadora doméstica que hoje os direitos dela se equiparam a qualquer outro trabalhador, que ela tenha ciência disso.
Muito bem. A reforma trabalhista, a partir de que momento ela vai estar mesmo valendo? Então, ela vai valer agora a partir do mês de outubro, né? Se não me engano. Outubro, novembro, início de novembro. Eu não lembro bem a data que foi promulgada e tem uns 90 dias da vacância da lei para ela entrar em vigor. Agora, por exemplo, o empregador, ele precisa ter alguma providência no sentido, de repente, de falar, bom, daqui para frente é diferente. Ele tem que fazer algum acerto daqui para trás com algum funcionário? Não, na verdade, o contrato de trabalho que está vigindo, ele vai continuar vigindo da mesma forma. Os novos contratos é que serão regidos pelas novas regras, apenas então somente. Então não há nenhuma preocupação de adaptar todos os que estavam na lei antiga à lei nova? Negativo, absolutamente. Normal, segue normal. O que é que a lei nova vai falar sobre licença maternidade? Não, a licença maternidade, por enquanto, ela não mudou muita coisa, né? Ela permanece os 120 dias, né? Porque isso é uma questão até de lógica, né? E ela vai permanecer na licença maternidade ainda da mesma forma. A trabalhadora vai se licenciar, o INSS que paga. Quando a empresa paga, depois o INSS reembolsa, permanece da mesma forma. Tá, muda alguma coisa em relação à paternidade? A paternidade, sim. A paternidade, a licença de paternidade antes era muito curta. Ela está sendo aumentada. Agora, de 5 dias, existe a proposta agora, em primeiro plano, para o servidor público, dessa licença paternidade passar a ser de 20 dias, né? E estender isso para os trabalhadores gerais. Não está valendo ainda, mas é a proposta que está sendo analisada para ser julgada já recentemente, vai ser julgada em breve. Mas, de qualquer forma, os 5 dias estão garantidos. 5 dias estão garantidos, 5 dias estão garantidos. É pouco, amigo. É pouco. Você que é pai fresco? Sim, é pouco. É pouco porque nos primeiros dias de vida, tanto a mãe quanto o bebê precisa muito do auxílio do pai. Sobretudo quando acontece algum problema com a criança, que precisa ficar hospitalizada, essa coisa toda. O apoio do pai é muito importante, inclusive para os laços familiares, né? Para se estreitarem mais. Sim. E sem contar que o pai também não dorme, né? O pai também não dorme, mas faz parte da função de pai, inclusive do pai colaborar com a mãe. Inclusive, principalmente nesses primeiros dias após a maternidade, que a mãe, inclusive, está mais debilitada, precisa mais do apoio dele. Precisa ter muita solidariedade. Muito. Eu tenho alguns amigos que se engravidaram junto com a esposa, porque a barriga ficou desse tamanho. Aí a criança nasceu, mas os amigos em solidariedade estão grávidos. Estão grávidos até hoje. Pois é um grande problema. É um grande problema, né? Agora, quem paga esses 5 dias? O INSS. O INSS. Tudo é o INSS. Os mesmos 5 dias que pagam. A Seguridade Social existe para isso, né? Então a licença paternidade, ela existe também para quanto à maternidade quanto à paternidade. O INSS é que paga isso aí. Muito bem. Não sei se é o termo correto. Existe licença funeral, não sei? Sim, existe. Como sim. É que é? Na verdade, licença nojo que a gente chama, né? Licença nojo. A licença nojo. Então, assim, a licença funeral, ela tem uma variação de pai, de mãe, de avô, de marido, esposa, né? Tá. Então a norma aplica vários dias para qualquer um. Mas escalonada, mas existe sim, existe sim. E também, da mesma forma, tudo vem pelo INSS. Tudo, exatamente. Na verdade, o empregador paga, depois o INSS reembolsa, mas é tudo pago pelo INSS. Hamilton, o que está na nova lei, assim, que tem causado mais... Porque eu sei que vocês, advogados, são muito refratários, assim, a algumas coisas que mudam, que pode, a princípio, dar uma conotação de que a classe trabalhadora vai ficar prejudicada. E ninguém... Eu sou absolutamente contra a prejudicar a classe trabalhadora. Nesse pacote todo aí, o que é que mais pegou que vocês conversam entre vocês, assim, tipo, olha, isso é um absurdo? Muito bem. Na verdade, a gente acha que a lei como um todo, ela fragilizou muito o trabalhador. Muito, né? Eu acho que o enfraquecimento dos sindicatos é uma coisa muito grave, né? Enfraquecimento dos sindicatos é uma coisa muito grave, sobretudo no sentido de que hoje o trabalhador, ou com a nova lei, o trabalhador poderá negociar direto com o empregador, né? Tendo validade de lei, de norma, como se fosse uma convenção ou um acordo coletivo. Então, isso é uma preocupação muito grande, porque o empregador, ele detém o poder, e com esse poder ele pode ditar as regras desse acordo, o que a gente acha muito prejudicial, né? Outra coisa é o enfraquecimento em relação à prestação de serviço como autônomo, e também do terceirizado. O terceirizado já veio antes mesmo da mudança da lei trabalhista. Essa questão de você colocar o empregado terceirizado em qualquer ramo da atividade, inclusive atividade fim da empresa, a gente acha isso um prejuízo muito grande para o trabalhador. Porque
a sazonalidade da mão de obra vai ser muito grande. O trabalhador vai estar um tempo aqui numa empresa, já vai para outra e assim sucessivamente. Sem contar na precariedade dos direitos. A gente sabe que as empresas terceirizadoras de mão de obra, aquelas que fornecem essa mão de obra terceirizada, não cumprem as leis. Né? Isso é notório, é centenário, se não for milenário isso. Né? Isso desencadeia, inclusive, um pensamento em quem não está vivendo o contexto de que o juiz, né, o juiz de direito, sempre pende para o lado do trabalhador. Isso, na verdade, estaria diretamente ligado ao fato que você acabou de falar, de que as empresas não cumprem o papel delas? O juiz não pende para lado nenhum. Nenhum. O juiz não pende para lado nenhum. Não defende ninguém? Absolutamente. Isso é irreal, é surreal. Mas é uma coisa que decisões divergentes são outra coisa. Decisões divergentes é outra situação. Você questiona tal. Mas você não pode acreditar que um juiz pende para um lado ou para o outro. Se você acredita nisso, eu, por exemplo, não deixo de ser advogado, eu vou fazer outra coisa. Não vou mais advogar. Senão não tem sentido. Não tem sentido, É a mesma coisa que você achar que no futebol o juiz já entra para prejudicar exatamente time, isso. jogo. Perfeitamente. Exatamente isso. Então, não tem essa questão. Então, assim, o juiz, ele julga de acordo com o convencimento dele. Decisões equivocadas existem e por isso que existem os tribunais para corrigir essas decisões equivocadas. Dá licença um pouquinho, doutor. Vou dar um recado extremamente importante para as pessoas que estão acompanhando aqui o nosso Visão Geral. Eu tenho falado diariamente, é um número extremamente importante. A rede Provectum, que tem 20 mil imóveis cadastrados, 20 mil em Campinas e região, agora também está disponibilizando para você 5 mil imóveis nos Estados Unidos, em Nova York, em Orlando e Miami. Para onde os brasileiros gostam de ir, não é? Nada como fazer negócio do exterior em língua portuguesa, não é verdade? Entre no site da Provectum, navegue no site. Você vai ver como é muito fácil encontrar o seu imóvel, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos. provectumimóveis.com.br. A garantia de um bom negócio, sempre perto de você. A rede Provectum, meus amigos, está sensacional. Você deve entrar lá. O que tem de imóvel é uma coisa monstruosa. Parabéns aí a Provectum. E voltamos aqui com o doutor Hamilton Rovani Neves. Do que é que você gostou nessas mudanças, hein, Hamilton? Pergunta difícil de responder para você, viu? Pergunta difícil. Eu prefiro aguardar a aplicação das novas normas no dia a dia para poder dizer para você o que eu gostei e o que eu não gostei. Eu tenho uma reticência muito grande com tudo que foi feito, da maneira como foi feito, na rapidez com que foi feito e com a não discussão com os personagens necessários, que serem os trabalhadores. E eu tenho uma reticência muito grande com isso, eu preferia até não comentar muito, para falar assim, você é muito radical. Não, não sou radical, mas eu preferi aguardar para ver o que de bom vem daí, porque eu, sinceramente, não vejo nada de bom para o trabalhador. Não vejo. Hamilton, nos processos que você tem e que estão em andamento, eles serão julgados à luz da lei antiga, à luz da nova lei? Não, à luz da lei antiga. Da lei antiga? Da lei antiga, claro, porque o vínculo de trabalho e os pedidos foram todos realizados ainda pela lei antiga. Mesmo que, de repente, algo novo na lei venha beneficiar o requerente? Mesmo que venha beneficiar. Interessante, né? Não se pode fazer isso, né? A lei não pode retroagir nem para... Mas para beneficiar, ela pode retroagir. Beneficiar o réu, não ao autor. O réu, no caso, é a empresa. A lei retroage para beneficiar o réu na questão penal, na questão criminal. Né? Não nessa questão de trabalho, essa coisa toda, não. E nós temos hoje muita ação trabalhista ainda como tínhamos, porque há uma luta das autoridades no sentido de minimizar a ação trabalhista. E talvez essa nova lei, pelo que dizem, também visa esse aspecto. Na verdade, sim. O interesse é esse mesmo, você ter menos ações trabalhistas. Existem muitas ações. A gente nota que esse ano caíram muitas as ações, né? A procura por novas ações caíram muito, né? Mas você não pode pautar por aí, porque a ação trabalhista é um direito do trabalhador.
Se ele se sentiu prejudicado, ele tem que recorrer a quem? À Justiça do Trabalho, para que ela intermedie a relação entre ele e o empregador. Então você não pode falar assim, tem muita ação, tem pouca ação, não. Você tem que ver aonde que é o nascedouro disso aí tudo, não no direito do trabalhador, né? Mas na onde veio isso tudo. Mas a nova lei, a reforma trabalhista, ela especifica que, de repente, o trabalhador, ao ser dispensado, a hora que ele assinar o de acordo, Sim. tudo lá, morre tudo, como Infelizmente é isso. Ela fala que quando você fizer um acordo, inclusive esse juízo informal, né? Você passa pelo juízo informal e ali você quita todas as verbas, acabou. Você não pode mais reivindicar nada na Justiça do Trabalho. Mas quando a gente... Mas essa assinatura e esse acerto final, ele é feito onde? Então, no juízo arbitral. São câmaras de arbitragem que são criadas por aí, de direito privado, na verdade. Já existem? Existem bastante. Que lá você vai, leva, homologa, acabou. Né? E aí não é passível mais de Não é de uma mais ação. passível. Pela nova regra, não é mais passível disso. Mas isso eu acho que é algo falho, né, Milton? Falho, extremamente falho. Por isso que eu disse para você que eu prefiro aguardar a aplicação das normas para te dar um parecer. Agora, porque eu acho que é bom, que eu acho que é ruim. Se o trabalhador demitido não assina, ele preserva as prerrogativas, talvez, Sim. a posteriori, porém, ele pode não receber ali o que teria que receber imediatamente? Olha, na verdade é assim. O empregador sabe que deve. Ele tem que pagar uma determinada importância. Se o trabalhador se recusa em receber, ele tem que fazer uma ação de consignação em pagamento. Isso não tem dúvida. Porque se ele não fizer, ele vai estar incorrendo nas penalidades, nas multas, pelo atraso e tudo mais. Então ele tem que fazer. Então, de uma forma ou de outra, ele tem que pagar. Eu não incorreria em pagar uma multa só porque meu empregado não quis receber. Eu deposito em juízo, deixo lá. Agora, a gente discute depois. Que conselho você dá para as pessoas a partir do momento que a coisa entrar em vigor, ao serem demitidas? As pessoas não devem assinar nada? Não devem assinar desde que não estejam representadas ou assistidas por seu sindicato ou por um advogado de sua confiança. A partir daí, tudo bem. Sem isso, eu acho que não deve fazer. Mas, por exemplo, quando a pessoa tem mais de um ano de trabalho, essa homologação Sim. não é feita no sindicato? No sindicato, exatamente isso. Mas acontece que tem E se os milhares sindicatos e milhares... deixarem de existir Não, os muitos? sindicatos não deixaram de existir. Não. Porque, assim, pode ser que uma categoria ou outra deixe de ter um sindicato, mas será abarcado por outros sindicatos maiores e aí a representatividade ainda haverá. Hamilton, cada cidade pode ter mais de um sindicato na mesma categoria? Na mesma categoria, não. Não pode? Não pode. Seria, acho, um absurdo, né? Agora, mas não existe uma área de abrangência de Sim, determinados exatamente. O sindicatos? sindicato, quando ele é constituído, ele tem uma área de abrangência. E dentro daquela área de abrangência, não pode ter outro sindicato com o mesmo segmento, tá? Por exemplo, vou citar um exemplo. O Sindicato das Domésticas de Campinas é Campinas, Valinhos, Sumaré, Hortolândia e Paulínia. Então, ele está fechado, registrado no Ministério do Trabalho e tudo mais. Aqui dentro dessa jurisdição, não pode mais entrar nenhum outro sindicato que represente o empregado doméstico. Não pode. E assim se houver o crescimento, a explosão e houver uma demográfica da subdivisão cidade, tá? do sindicato aprovada em assembleia. Aí pode. Em assembleia, o quê? Do próprio sindicato? Exatamente. Então, o sindicato, então é uma coisa que está na mão do sindicato, ele pode abrir ou não. Mas não é bem assim. Às vezes, você precisa saber se você ter uma área abrangência grande é bom ou é ruim, né? Às vezes a pessoa abraça mais do que pode suportar. Isso é complicado. Hamilton, tudo bem que agora talvez seja uma opinião política sua. Se você não quiser emitir também, fique à vontade. Por que é que você acha, se você, ao analisar as reformas, entende que não são medidas que vão trazer benefício ao trabalhador, por qual razão entende você que o governo as colocou e por qual razão passou na Câmara? Muito bem. A razão é o interesse do empresariado brasileiro. Essa é a primeira razão. Tanto das mudanças da Previdência quanto das normas trabalhistas. A razão é o interesse do empresariado brasileiro. Então, o empresariado brasileiro caiu de peso em cima do governo, numa fase de transição horrível, que ele não tinha sustentação nenhuma, né? E colocou isso lá e foi aprovado. A aprovação se deu pelo seguinte, muitos deputados e senadores vinculados ao governo, até outros não vinculados, mas com interesses políticos, que receberam dinheiro para emendas, para suas cidades, para suas regiões, e dizem até que pessoalmente, isso dizem, eu não posso afirmar isso. Então, por isso que foi aprovada essa norma. Acontece que 90%
das pessoas que estão no Congresso, na Câmara e no Senado, jamais foram empregados de alguém. Jamais. 90%. Então eles não sabem o que é ser São empregado. empregadores. Não sabem. Né? Então os interesses pessoais dele também é muito grande. Se houvesse participação efetiva dos sindicatos, aí a coisa seria... O sindicato tentou, mas não foi permitido que ele fizesse nada. Né? Sindicato em... Muitas vozes levantaram lá contra isso, mas era de minoria. Não foi suficiente, Não foi suficiente para mudar isso aí. Para mudar. Tanto é que você vê que isso foi proposto, estudado e aprovado em tempo recorde. Sim, foi isso, foi uma realidade. E agora, a partir do momento que isso aí entrar, você acredita quanto tempo nós vamos precisar para ver se as medidas estão vingando ou não? Menos de um ano. Acho que 6 meses você já vai saber como é que vai ser isso. Mas eu lhe garanto uma coisa, vai haver muito desemprego. Vai haver muito desemprego. Mas a medida ela foi exatamente no sentido de preservar o emprego? Mas os efeitos dela serão o contrário. Pode apostar no que eu estou te dizendo. A informalidade vai crescer gigantescamente, o emprego formal vai cair absurdamente. E isso aí arrebenta o outro lado, que é a Previdência social. Eu não sei como é que conseguiram aprovar uma medida dessa, se estão querendo arrumar a Previdência, não vão conseguir, vão quebrar mais a Previdência ainda. Bom, a não ser que não se permita que se inclua mais ninguém na Previdência pública, né? Que vai, todo mundo que entra no mercado de trabalho agora passa a ser para Previdência privada. A não ser que seja isso. Bom, não sei. O fato é que uma coisa está extremamente ligada a outra. Ligadíssima. Se as medidas que o governo toma no sentido de proteger o emprego, porque o emprego formal é que alimenta a Previdência Social, se ele fizer algo que vai arrebentar com o emprego formal, ele arrebenta com a Previdência numa sequência. Certamente, uma outra oportunidade estarei aqui para falar desse assunto e para a gente relembrar disso e mostrar para você o quanto isso foi pernicioso e o quanto foi prejudicial para a classe trabalhadora. Pode ter certeza disso. Hamilton, eu gostaria muito que você voltasse, mas não para a gente tratar desse assunto, porque eu gostaria que esse assunto não viesse à pauta, porque a partir do momento que a classe trabalhadora for prejudicada, nós aumentamos tudo, aumentamos a recessão, e por incrível que pareça, né, porque a gente ouve a divulgação, a inflação baixou, claro, ninguém tem dinheiro para comprar nada. Exatamente isso. Não tem como. Não tem como. Então baixa mesmo, né? Então uma coisa é ilusória, é uma utopia a gente ficar debruçado em cima da taxa de juros da Selic, em cima da taxa que baixou da inflação, porque a taxa que nos interessa e que teria que aumentar muito era exatamente a taxa da empregabilidade. Isso é que nós estamos precisando no Brasil. E eu espero, Hamilton, que você esteja equivocado. Também espero. Se eu estiver equivocado, eu vou vir aqui no seu programa e falar. Vocês me desculpem do meu equívoco, do meu erro, mas eu acho pouco provável que isso vá acontecer. Pois é. A gente fica aí nessa... Bom, de qualquer forma, dependendo de qualquer coisa, o barco é o mesmo. O barco é o mesmo. Todos nós temos que remar na mesma direção, porque senão a gente fica virando e não dá nada certo, né? Hamilton, dando certo ou não dando certo o que você pensou, você acertando ou não, você vai voltar outras vezes aqui, viu, Hamilton? Muito obrigado, agradeço pela confiança. Grande, querido doutor Hamilton Rovani Neves, obrigado demais aqui por mais uma entrevista falando aqui sobre o direito do trabalhador. Isso é realmente muito importante. Obrigado, meu querido. Nada. Um prazer novamente, viu, Roberto? Sempre meu. Voltamos então amanhã às 14h aqui no Visão Geral, mas não se esqueça que hoje às 7h05 eu estarei com toda a equipe esportiva da Rede Família no RF Esporte Clube, tá bom? Saúde, paz e alegria e muita sorte.